Antes de qualquer coisa, eu quero que você me responda uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou tudo para falar com Deus? Sem pressa? Não estou falando daquela oração rápida enquanto você dirige. Não estou falando daquela frase apressada antes de dormir. Estou falando de parar, silenciar e conversar com Deus como alguém que realmente precisa dele. Porque eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você pode começar este dia sem olhar suas mensagens. Você pode começar este dia sem abrir as redes sociais. Você pode começar este dia sem assistir às notícias. Mas você não deveria começar este dia sem falar com Deus. E sabe por quê? Porque existem batalhas que você nem sabe que enfrentará hoje. Existem decisões que você ainda precisará tomar. Existem livramentos que você nem imagina que Deus já está preparando. E tudo pode mudar quando você entrega os primeiros minutos do seu dia ao Senhor. Então faça um favor para você mesmo. Permaneça comigo pelos próximos minutos. Não saia deste vídeo, porque antes que este dia termine, eu acredito que Deus quer falar algo ao seu coração. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dominus Mecum. Eu me chamo André Machado e desejo que a paz de Deus visite a sua casa, fortaleça a sua família e guarde os seus caminhos neste novo dia. E antes de continuarmos, eu quero que você faça algo simples. Não escreva seu nome. Não escreva sua cidade. Escreva apenas esta frase nos comentários: Deus, eu preciso da tua direção. Escreva com sinceridade, porque hoje nós vamos apresentar este dia inteiro nas mãos daquele que enxerga o que nós ainda não conseguimos ver. Que este seja um dia de proteção, um dia de favor, um dia de livramentos invisíveis. Não saia deste vídeo antes do final. Permaneça comigo, porque eu acredito que Deus trouxe você até aqui por um motivo. Talvez você tenha chegado cansado, talvez preocupado, talvez sem saber qual decisão tomar, talvez enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não está sozinho. E daqui a alguns minutos, nós vamos apresentar este dia inteiro nas mãos de Deus. Agora me responda, como foi a sua primeira conversa hoje? Foi com Deus? Ou foi com as preocupações? Foi com o Senhor? Ou foi com a ansiedade? Porque existe uma batalha acontecendo logo nas primeiras horas da manhã. Uma batalha silenciosa, uma batalha que ninguém vê, a batalha pela sua atenção. O inimigo sabe que se conseguir dominar seus pensamentos logo cedo, conseguirá influenciar todo o restante do seu dia. É por isso que tantas pessoas acordam já preocupadas, acordam cansadas, acordam sobrecarregadas, acordam imaginando problemas que ainda nem aconteceram. Mas a Bíblia nos ensina um caminho diferente. A palavra de Deus nos ensina que a primeira voz que devemos ouvir é a voz do Senhor. O primeiro conselho deve vir do céu. A primeira direção deve vir da presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que estava faltando nos seus últimos dias. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha carregado pesos que Deus nunca pediu que você carregasse. Talvez tenha tomado decisões sem consultar o Senhor. Talvez tenha confiado mais na própria força do que na direção divina. Mas hoje pode ser diferente, porque hoje você decidiu parar, hoje você decidiu ouvir, hoje você decidiu orar. E essa decisão pode mudar mais coisas do que você imagina. Existe uma frase que eu quero que você guarde para sempre. Quem começa o dia de joelhos dificilmente termina o dia derrotado. Eu vou repetir. Quem começa o dia de joelhos dificilmente termina o dia derrotado. Não porque não existam problemas, não porque não existam lutas, mas porque existe uma diferença enorme entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida acompanhado por Deus. Imagine uma pessoa entrando numa floresta desconhecida.
Ela pode tentar encontrar o caminho sozinha, pode confiar nos próprios instintos, pode seguir qualquer direção, mas suas chances de se perder são enormes. Agora imagine essa mesma pessoa caminhando ao lado de alguém que conhece cada trilha, cada curva, cada obstáculo e cada saída. A caminhada muda completamente. É exatamente isso que acontece quando entregamos nosso dia ao Senhor. Nós deixamos de caminhar sozinhos, passamos a caminhar guiados. E talvez alguém esteja assistindo este vídeo agora pensando: André, eu já orei tantas vezes, eu já pedi ajuda, eu já busquei respostas. Então deixe-me dizer algo ao seu coração. Deus não se cansa de ouvir você. Talvez pessoas tenham se cansado, talvez amigos tenham se afastado, talvez familiares não compreendam sua dor. Mas Deus nunca fica cansado de ouvir a voz de um filho que o procura. Nunca. Ele conhece cada lágrima, conhece cada preocupação, conhece cada medo, conhece cada sonho, conhece até mesmo aquelas orações que você nunca conseguiu colocar em palavras, e é por isso que estes próximos minutos são tão importantes, porque você não está participando apenas de um vídeo, você está participando de um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. E eu quero que você permaneça comigo até o final, porque daqui a pouco faremos uma oração especial pelas decisões que você precisará tomar hoje. Mas antes disso, eu quero compartilhar algo poderoso. Você sabia que muitas das maiores tragédias da Bíblia começaram quando pessoas agiram sem consultar Deus? E muitas das maiores vitórias aconteceram justamente quando alguém parou para buscar direção divina. Josué consultou Deus antes das batalhas. Davi buscava orientação antes de agir. Salomão pediu sabedoria acima de riquezas. Jesus orava antes das decisões mais importantes. Se o próprio Filho de Deus separava tempo para orar, quanto mais nós. E aqui está uma pergunta que pode mudar sua vida. Se Deus tivesse uma mensagem específica para você nesta manhã, você teria tempo para ouvi-la ou estaria ocupado demais? Porque a verdade é que muitas vezes pedimos respostas enquanto continuamos distraídos demais para escutá-las. Hoje eu quero convidar você a fazer algo diferente. Durante os próximos minutos, esqueça as notificações. Esqueça as preocupações, esqueça os compromissos, porque o Deus do universo merece mais do que sobras do nosso tempo. Ele merece atenção, ele merece prioridade, ele merece um coração presente. E eu sinto que existe alguém assistindo agora que precisava ouvir isso. Você tem lutado sozinho, tem carregado fardos sozinho, tem tentado resolver tudo sozinho, mas Deus está dizendo: entregue para mim, confie em mim, permita que eu cuide daquilo que você não consegue controlar, porque existem portas que apenas Deus abre, existem respostas que apenas Deus entrega, existem livramentos que apenas Deus realiza, existem milagres que apenas Deus pode fazer, e talvez hoje seja o dia em que você finalmente decidirá parar de lutar sozinho. Se essa palavra está falando com você, escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Escreva com fé, escreva como uma declaração, porque daqui a pouco nós vamos orar, vamos apresentar este dia ao Senhor, vamos pedir direção, vamos pedir sabedoria, vamos pedir proteção, vamos pedir discernimento. E eu acredito que muitas pessoas terminarão esta oração mais leves do que começaram, mais fortes do que começaram, mais confiantes do que começaram, porque quando Deus assume o controle, aquilo que parecia impossível começa a encontrar um caminho. Então permaneça comigo, porque os próximos minutos podem ser exatamente aquilo que sua alma precisava para começar este dia da maneira certa.